Projeto de diagnóstico socioambiental da subbacia do córrego Quatro Ribeiras. Você sabia que o município de Jacareí possui uma taxa de mata nativa de apenas 14,2%, o que significa que estamos em déficit de área verde. Existem projetos que contribuem para a reversão desse quadro, e essas questões estão diretamente relacionadas com a quantidade e qualidade da água que consumimos. O Instituto Suinã, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jacareí, desenvolveu esse projeto com o objetivo de caracterizar a cobertura florestal, avaliar os aspectos de conservação da biodiversidade e aspectos sociais na subbacia hidrográfica do córrego Quatro Ribeiras, e a partir disso propor a restauração das nascentes nas propriedades rurais dentro da bacia. O nosso serviço de autônomo de água e esgoto tem uma estação de captação de água aqui no Jardim Liberdade, e a primeira bacia que está montante dessa captação é a bacia do Quatro Ribeiras. E aí depois a gente tem outras bacias, mas a gente entendeu que essa seria a prioritária para a recuperação, até mesmo porque ela tem uma relação direta com a área do viveiro municipal, né? Ela está ao lado do viveiro, ela contribui diretamente para o Rio Paraíba do Sul, e logo em seguida a gente tem a captação do abastecimento público. Então a gente entendeu que preservando essa bacia a gente vai ter ganho da qualidade da água, do volume de água, né? Não é uma bacia muito grande, mas ela é importante do ponto de vista de abastecimento público para Jacareí. O projeto foi dividido em 4 etapas. Na primeira etapa, foi realizado o diagnóstico ambiental, onde ocorreu a caracterização da bacia, a partir de pesquisa e diagnósticos de campo, objetivando os melhores arranjos para a elaboração de projetos técnicos para a recuperação das nascentes. A segunda etapa foi a realização do diagnóstico social, que através de entrevistas estruturadas procurou obter informações socioeconômicas e de percepção ambiental por parte dos proprietários rurais. A etapa 3 se refere à mobilização social e à educação ambiental. A mobilização ocorreu de forma individualizada devido à pandemia do Covid-19, implementando ações de diálogo com os proprietários, para a difusão de conhecimento sobre a importância dos recursos hídricos e, consequentemente, o fortalecimento do compromisso pela conservação da bacia. Nesta etapa, ocorreu a adesão por parte dos proprietários ao projeto técnico de restauração. O projeto ele foi pensado em termos de proteção da bacia para aumento da produção de água. Então, nós fizemos uma análise prática que, para a gente efetivamente entrar com um projeto de restauração, a gente está falando de área privada, a gente não está falando de área pública, porque essas nascentes elas não estão num território público, elas estão num território particular. Particular, ela está em parte dessa bacia área urbana, parte área rural, então ela tem uma característica aí de um pouquinho de propriedade rural. Então a gente precisava convencer esses proprietários, convencer esses moradores, né, que estão ali, né, nessa região, de que é importante preservar a bacia, né? E embora eles tenham a obrigação pelo Código Florestal de fazer essa preservação, a gente entende que há um interesse público ali, um interesse coletivo de preservação. Acho importante porque a gente tem que pensar para o futuro que a água vai ser um bem fundamental, que já é. Eu tenho o privilégio de morar no lugar que eu moro, tem bastante água, então eu prefiro aproveitar esse projeto e mandar bala. O projeto tem que ser assim, de acordo com a propriedade dos olhos do produtor. Não adianta você querer que eu faça aqui, mas eu quero fazer ali. Então vamos entrar num bom senso.
Então, a participação do proprietário rural ele é importantíssima para o sucesso da restauração. E é através do conhecimento dele, alinhado com o conhecimento dos técnicos da nossa equipe e do poder público, que a gente vai entender a necessidade, né, do local para a restauração e para que possam ser restaurados todos os atributos e os serviços ecossistêmicos ao longo do tempo. No meu caso, foi bastante oportuno, porque o produtor rural ele é penalizado e nunca ele tem um disponível para um procedimento de tal ordem, ele sempre deixa para depois. Quando você percebe boa vontade, as coisas ficam mais fáceis, né? Então eu me senti assim bastante tranquilo e bastante interessado também. Obviamente que a participação dos poderes públicos contribuírem, ela é imprescindível, porque senão você não vai conseguir, né? Por si só você não consegue e não há motivação também para isso. Então eu acho que foi bastante oportuno, sim, e acho que essa parceria valeu mesmo. E ela só se tornará execuível se houver essa participação, senão não vai acontecer. A partir dos resultados de adesão e aceitação por parte dos proprietários, deu-se a quarta e última etapa, onde foram elaborados os projetos técnicos de restauração das áreas de proteção permanente das nascentes. Nessa paisagem, a gente vê aquilo que é comum na maioria das propriedades rurais no Vale do Paraíba e aqui da região. A gente vê, então, um curso d'água com uma vegetação ciliar bastante empobrecida e uma matriz de pastagem que predomina no ambiente. A ideia é que a gente possa restaurar minimamente as matas ciliares, né, das áreas de preservação natural, para que os processos ecológicos ali possam ser restabelecidos. E o mais importante, para que a água, que é tão importante para o produtor rural, possa ser mantida em quantidade e qualidade. Os projetos executivos foram feitos de maneira individualizada para cada nascente, levando em consideração as singularidades, como, por exemplo, o estado de conservação do solo, a existência e a abundância de regeneração natural, riquezas de espécies, a localização dessas áreas em relação às florestas nativas remanescentes, de forma que se estabeleça com sucesso a restauração de processos ecológicos. O crescimento populacional, a expansão urbana com deficiência de planejamento e a ocupação desordenada são fatores que, aliado ao desconhecimento de práticas adequadas de conservação dos recursos naturais, comprometem o equilíbrio ecológico, que garante a prosperidade e a perpetuação dos seres vivos. O principal conflito encontrado na subbacia foi o seu uso como área contínua de pastagem, ocupando mais de 60% das áreas de nascentes. A água é a mais preciosa das riquezas naturais disponíveis à sociedade, e a qualidade de vida está diretamente relacionada e depende deste recurso. Como é sabido, a recuperação da vegetação tem papel crucial na regulação do ciclo hidrológico, sendo fundamental que as ações envolvidas sejam efetivas no cumprimento de suas funções ambientais. Bem, eu entendo assim, a água é de importância vital. Ela não se resume ou não se restringe, vamos dizer assim, ao meu interesse pessoal. Eu acho que há um interesse social que você tem que pensar como um todo, uma coisa muito maior, muito mais abrangente, né? A necessidade de restauração, sim, porque a gente tem percebido que há uma redução drástica no volume de água disponível. É uma coisa que eu sou bastante afeito, adepto à restauração e fico até muito, além de interessado, feliz de proceder um atendimento dessa forma, né? Dessa forma, mediante a captação de recursos públicos, iniciaremos com a restauração ecológica em 2 propriedades inseridas na subbacia, cerca de 24 hectares. Imaginem só, isso representa 240 mil metros quadrados de restauração, aproximadamente 24 campos de futebol. Esse é só o começo, pois nessa bacia, assim como no vale todo, há muita área a ser restaurada. Nós esperamos, na verdade, 2
fatores principais, né? Duas situações. A primeira é o aumento da cobertura florestal do município, né? Que a gente tem por obrigação fazer o planejamento do nosso território e aumentar a nossa cobertura florestal. E segundo é uma consequência do aumento da cobertura florestal, que vai ser o aumento da produção de água dessas nascentes. A gente tendo a nascente preservada, consequentemente a gente vai ter o aumento da produção de água. Nosso objetivo final é que as áreas de preservação permanentes inseridas na subbacia hidrográfica do Córrego Quatro Ribeiras sejam restauradas em sua totalidade, para que as funções ambientais sejam recuperadas e a população de Jacareí seja beneficiada com a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Cabe aqui um agradecimento, né, aos proprietários que entenderam a importância do projeto, que estão sendo parceiros, né, do poder público e do Instituto Suinam, que deu a credibilidade ao Instituto e está fazendo esse diagnóstico, fazendo esse planejamento, o projeto em si de plantio, e que eles, na verdade, agora eles vão ser parceiros, né, nessa restauração. Então, eu acho que cabe aqui um agradecimento aos proprietários das terras da Bacia do Quatro Ribeiras.